Este é Klaus Grabowski, que em 1981 enfrentava acusações pelo assassinato de Anna Bachmeier, uma menina de 7 anos, no Tribunal Distrital de Lübeck, na Alemanha Ocidental. Em 5 de maio de 1980, após uma discussão com sua mãe, Marianne Bachmeier, a pequena Anna decidiu não ir à escola, enquanto sua mãe estava fora de casa. Essa foi a última vez que Marianne viu sua filha viva. Mais tarde naquele dia, Anna foi sequestrada por Klaus Grabowski, um açougueiro de 35 anos que vivia no bairro. Ele manteve Anna em sua casa por várias horas, onde acabou estrangulando a menina até a morte. Sua noiva foi quem o entregou à polícia. Agora, Grabowski estava sendo julgado por esse crime horrível, e ele ainda tentou culpar Marianne pelo que aconteceu, mas seu destino estava prestes a ser selado pelas mãos de uma mãe determinada. A dor pela perda de sua filha já havia levado Marianne ao limite, e poucas mães conseguem ficar em silêncio enquanto o assassino de sua filha tenta responsabilizar a vítima pelo crime. Então, no dia 6 de março de 1981, no terceiro dia do julgamento, Marianne conseguiu entrar no tribunal com uma pistola Beretta 70 escondida. Quando entrou, ninguém poderia prever o que estava para acontecer, enquanto ela se posicionava calmamente atrás do homem que tirou a vida de sua filha. Ela apontou a arma para as costas dele e disparou 7 vezes, tirando-lhe a vida instantaneamente. Em seguida, Marianne baixou a arma e foi presa sem resistência. Ela foi condenada a 6 anos de prisão, mas foi libertada após cumprir 3 anos. Porém, este não foi o único caso em que pais decidiram buscar justiça por conta própria contra aqueles que abusaram de seus filhos. Larry Nassar, um ex-médico esportivo, foi condenado por abusar de centenas de jovens atletas sob o pretexto de tratamento médico. Em 2014, uma de suas vítimas fez uma denúncia formal contra ele e Nassar foi interrogado pela polícia. So I'd like to know what you know. What I was told was that the patient was concerned that I was inappropriately touching her and didn't understand why. You know, Okay. He was, touching me in my private areas, and she didn't understand why. And those are two things that confuse me because I do this on a regular basis. This is a treatment that I lecture on. I lecture on not only here at Michigan State to the fellows and residents and medical students, but to national organizations, international. I was the keynote guest speaker in Australia to the Australian Olympic Sports Medicine for this very technique. They gave me 2 hours to lecture on it. That's why I wanted to show you the videos, because there's no question I was touching her in private areas. That's what I do. I mean, but... Mas ele negou os crimes, alegando que suas ações eram apenas procedimentos médicos normais. Ele foi interrogado novamente em 2016, após outra denúncia ser feita contra ele. Mas dessa vez, sua sorte chegou ao fim. You're saying that during these treatments where you're dealing with young to old teenage girls who are very physically fit, very attractive, that you don't get aroused when you're touching. I mean, you're essentially touching their genitalia, you're touching their breasts and certain treatments. I'm not purposely trying to get arousal from doing any treatment. I mean, come on. I'm not purposely trying to gain some type of sexual gratification out of doing that. That's not what I'm doing. Okay, if there was arousal, it would be because of whatever, I don't know, but I'm not trying to, I don't know. I don't know. When you're a guy, sometimes you get an erection, you know what I mean, but I don't, that's you get an erection when you're aroused. But you know what I mean, like I'm just saying that, Nassar não conseguiu mais escapar das consequências de suas mentiras.
Ele se declarou culpado de 10 acusações criminais de conduta inadequada em primeiro grau. Durante a audiência de sua sentença, mais de 156 vítimas puderam compartilhar seus depoimentos, em um processo que levou mais de 7 dias para ser concluído. Larry was so calculated that my boyfriend that I had at the time was with me in that room, and he didn't even notice a thing. He is now a police officer. He didn't even notice that this man placed his ungloved fingers in an area of my body that he shouldn't have even been near. I immediately told him what happened after the appointment and hurried up and got in the car and called my mother. I immediately told her that I was violated by Larry, but she didn't believe me because my sister had been going to him for years before I did. And she never said anything to her. So I talked it through. We talked it through together, and we figured that it was just his type of manipulation. I'm afraid to go to sleep every night, afraid that I will have yet another nightmare. You have taken away my trust in others and for me to be able to form relationships with anybody. You took away the trust of my parents, which no child should ever question. None of this was ever their fault, but you led me to believe that because my parent was sitting in the room, just feet away, and you still didn't mind violating that trust that we had in you. You made everyday conversation while you were assaulting me, as well as comments to me which I will never forget. A mãe de uma das vítimas deu um depoimento emocionado sobre sua filha, que tirou a própria vida como resultado do abuso. And so we got in the car, and I had been in the room with her during her examination, as usual. And I said, "Are you ready to go to lunch?" And she's like, "No, Mom, I just want to go home." And I said, "What's wrong? Are you in pain?" And she said, "Mom, I just want to go home." And I said, "Okay." So we got in the car, and I said, and she started bawling. And I said, "Chelsea, tell me what's wrong." And she said, "Mom, he put his fingers in me, and they weren't gloved." And I said, "Chelsea, I was right there in the room." And she goes, "You couldn't see what was going on, Mom." And she said, "He hurt me." And she says, "I can't do this anymore because every time I see him, I just flash back to what happened in his office." She made bad decisions. It affected her social life. She started running with bad crowds. She got into drugs, and she never really recovered. And so in 2009, she took her own life because she couldn't deal with the pain anymore. Mas nem todos os pais conseguiram conter sua raiva. Este pai, cujas 3 filhas foram vítimas, inicialmente queria apenas dizer algumas palavras. Father, have a chance to say something. Go ahead, sir. You son. In a courtroom, we don't use profanity, but if you have some words that you would like to say, I would like to give you the opportunity to say. Mas o homem estava prestes a fazer um pedido muito incomum. I would ask you to, as part of this sentencing, to grant me 5 minutes in a locked room with this demon. I have Would a feeling. you do that? That is not how Yes our. or no? No, sir, I can't. Would you do give me that. 1 minute? You know that I can't do that. Quando o juiz negou seu pedido, ele decidiu seguir com seu plano de qualquer maneira. How our legal Well, I'm system. gonna have to. No entanto, o homem foi contido antes que pudesse atacar Nassar e foi imobilizado. Give me 1 minute without. What if this happened to you guys? Ele foi algemado e escoltado para fora da sala do tribunal, mas não foi considerado em desacato ao tribunal pelo juiz. Enquanto isso, Larry Nassar foi condenado a um mínimo de 40 anos de prisão por seus crimes. Mas esse não foi o único caso em que um pai perdeu o controle no tribunal, como no caso de Clifford Thomas. Thomas foi levado a julgamento por espancar fatalmente Jamilah Smith,
filha de sua namorada de 3 anos, em 18 de setembro de 2014. Quando questionado, ele afirmou que a menina havia batido a cabeça, mas os médicos notaram hematomas e sinais de abuso físico. Thomas foi considerado culpado de homicídio culposo e sentenciado a uma pena de 6 a 15 anos de prisão. No entanto, antes de ouvir sua sentença, Dwayne Smith, o pai biológico de Jamila, foi chamado para dar sua declaração sobre o impacto da perda de sua filha. Enquanto Thomas aguardava sua sentença, ele não estava preparado para o que o pai enlutado faria a seguir. Dwayne Smith desferiu um soco direto no homem que matou sua filha, enquanto o tribunal mergulhava em caos, com Thomas tentando revidar. A polícia conseguiu separar os dois homens e restabelecer a ordem. Como consequência de suas ações, Smith foi retirado do tribunal, mas o juiz decidiu não acusar o pai enlutado de desacato. No entanto, o próximo pai enlutado foi provocado pela falta de remorso do assassino de sua filha. Desta vez, o caso envolvia o serial killer de Ohio, Michael Madsen. Ele foi considerado culpado pelos assassinatos de 3 mulheres em 2013. Os corpos de Angela Deskins, de 38 anos, Shetisha Shiley, de 28 anos, e Shirelda Terry, de 18 anos, foram encontrados em julho de 2013, perto do prédio de apartamentos em East Cleveland, onde Madsen vivia. Ele foi preso e confessou os crimes, mas agora havia chegado o dia do julgamento para o serial killer. Antes de a sentença ser proferida, Van Terry, o pai de uma das vítimas, teve a chance de falar na presença do homem que torturou e assassinou sua filha de 18 anos. How you doing, Your Honor? My name is Van Terry. Wow, that's Shirley Terry. Right now, I guess we're supposed to, in our hearts, forgive this clown. Who's touched our families, taken my child. No entanto, enquanto desabafava, um sorriso do assassino sem remorso fez com que ele perdesse o controle. Mesmo com a tentativa dos policiais de conter Van Terry, o assassino de sua filha continuou a sorrir. O pai foi removido do tribunal e a ordem foi restaurada. Mas agora era a hora de Madsen conhecer seu destino. A juíza tinha algumas palavras para dizer antes de anunciar a sentença. I am struck by the sheer inhumanity of what one human being can do to not one but 3 human beings. It is incomprehensible. You cajoled, lured, and deceived Shetisha Shiley, Angela Deskins, and Shirelda Terry to your apartment for your depraved purposes. You went on to abuse the corpses of these 3 victims. You stripped them from the waist down. You folded them in half, binding them so that their feet were up by their ears. You wrapped them in multiple layers of trash bags, and you discarded them. Upon consideration of the relevant evidence, the testimony exhibits admitted in mitigation, it is the judgment of this court that the aggravated circumstances of course of conduct, felony murder, kidnapping, felony murder, rape, of which the defendant was convicted, outweigh the mitigating factors by proof beyond a reasonable doubt. Accordingly, the sentence of death is imposed upon the defendant Michael Madsen on counts 1, 4, and 7. Michael Madsen agora está no corredor da morte, aguardando sua execução.
Mas como veremos no próximo caso de Tristan Lamoureux, a arrogância dos assassinos no tribunal sempre provoca as famílias de suas vítimas. Este é Tristan Lamoureux, de 25 anos, que se declarou culpado de homicídio em primeiro grau pela morte de sua esposa, Misty Lamoureux, de 19 anos, em 23 de agosto de 2009. Após uma discussão entre o casal, Lamoureux atirou 5 vezes na cabeça de sua esposa. Inicialmente, ele negou o assassinato, mas acabou confessando. Agora, na audiência de sua sentença, o juiz convocou o irmão de Misty, Jason Wilson, para fazer uma declaração sobre o impacto da perda. Enquanto Jason falava, ele se voltou para Lamoureux, que balançava casualmente na cadeira, quase zombando da dor do irmão de sua vítima. Poucas pessoas conseguem suportar esse tipo de provocação do assassino de sua irmã. Por sorte para Lamoureux, os policiais conseguiram conter Wilson antes que ele chegasse perto demais. Minutos depois, Wilson foi algemado e removido do tribunal. O procedimento judicial foi retomado e Tristan Lamoureux foi condenado a uma pena que varia de 15 anos até prisão perpétua. No entanto, este próximo assassino enfrentou uma sentença ainda mais severa após ser atacado. Este é Peyton Gendron, um supremacista branco de 18 anos que se declarou culpado de várias acusações de assassinato e terrorismo doméstico, motivados pelo ódio. Oh my God. Yo, he shot a lot of people in there. Oh my God. Wow. He a terrorist. Yo, he gotta be a terrorist. Em 14 de maio de 2022, Gendron viajou até um mercado Tops em uma comunidade negra no lado leste de Buffalo, onde abriu fogo contra compradores negros na loja, transmitindo tudo ao vivo pela Twitch através de uma câmera em seu capacete. Ele tirou a vida de 10 pessoas inocentes e feriu várias outras. A polícia chegou logo em seguida e prendeu Gendron no local. Gendron se declarou culpado e agora era a hora de sua audiência de sentença. Mas as famílias das vítimas foram as primeiras a ter a chance de expressar suas palavras. I watched you kill my mom. I watched you on the internet. I watched you shoot her once, reload, and shoot her again. To me, killing you is the easy way out. One day, I hope you find it in your heart to apologize to those 10 families who you've shattered their lives for some senseless, unnecessary business that you had going on with yourself. At 19 years old, I had to bury my first son. But the pain I feel from you taking my aunt from our family will never even compare to burying my own child. So do I hate you? No. Do I want you to die? No. I want you to stay alive. I want you to think about this every day of your life. Every day of your life, think about my family and the other 9 families that you've destroyed forever. You planned it. You put it on a video like it was a video game and watched it. I watched my sister-in-law get shot by you. I watched it. I went in the Tops a couple times, and every time I go in there, only thing plays out in my mind is where you walked, where you shot, what you did. Uma das declarações mais emocionantes veio de Barbara Massey, irmã de uma das vítimas. My name is Barbara Massey. I'm Catherine Massey's sister. You killed my sister. Cat, I'm gonna tell you about my sister, Cat.
Cat weighed 110 pounds, 72 years old. Cat would do anything for anybody, anytime. Cat was intelligent. She was a teacher. She was my best friend. She was anything at any given time. Cat was a protector. If Cat saw you, she probably went in her pocket and gave you some money, even though you didn't need it. Cat was an aunt. She was a great aunt. She was a cousin. She was a friend. Cat said she was a committee of one. There's nothing Cat wouldn't do for people. I want personally to choke you and leave my fingerprints on your neck because it was unnecessary. You leave 200 miles to come to Buffalo. You don't even know any black people. 95.7, that's what they said for the census in your time. You don't know an Indian, a Mexican, nobody. Your little punk ass decided to come and kill my sister. I talk to Cat every single day. You don't make Cat happy kids. Cat didn't have any children, but she said she had 34,000. That was the number of kids in school. Cat had so many children, our mind went boom with her own money. There's nothing Cat would do for anybody. You know what made Cat happy? Us cutting grass that we don't even own. That made my sister happy. That's what I was doing when you killed Cat. I was doing her lawn. I was there 8 hours with my family, begging the cops, is my sister okay? You blew off her back of her head, man. 110 pounds, 72 years old. I want to, you better stick those places. You better say, cops, thank y'all for protecting me, because I will hurt you so bad. You have made me sick. You got my family crying. I miss my sister every day. I live 3 doors down from Cat. I talk to Cat 4 times a day. My brother Ward goes up there and sit in the park where Cat likes to be. My son called Cat triple black because she was so proud of her heritage. My nephew said Cat was a saint among sinners. My sister, Catherine Ashley, was a great person. Cat didn't hurt anybody. Nesse momento, o filho de Barbara aparece atrás dela. Ao ver sua mãe tão abalada, ele decide descontar sua raiva no assassino de sua tia. We're human. We like our kids to go to good schools. We love our kids. We never go in no neighborhoods and No entanto, ele é contido a tempo e Gendron é levado para fora. O juiz interrompeu temporariamente a audiência e pediu calma no tribunal. Logo depois, os procedimentos foram retomados e Gendron teve a chance de dizer algumas palavras. I'm very sorry for all the pain I forced the victims and their families to suffer through. I'm very sorry for stealing the lives of your loved ones. I cannot express how much I regret all the decisions I made leading up to my actions on May 14th. I did a terrible thing that day. I shot and killed people because they were black. Looking back now, I can't believe I actually did it. I believed what I read online and acted out of hate. And now I can't take it back, but I wish I could. And I don't want anyone to be inspired by me and what I did. Mas agora era o momento de Gendron conhecer sua sentença. There is no place for you or your ignorant, hateful, and evil ideologies in a civilized society. There can be no mercy for you, no understanding, no second chances. The damage you have caused is too great, and the people you have hurt are too valuable to this community. You will never see the light of day as a free man ever again. It is the judgment of this court for your conviction under the first count of the indictment, a domestic act of terrorism motivated by hate in the first degree, an A1 felony, that you be sentenced to life imprisonment without parole. Por seus crimes, o atirador foi condenado à prisão perpétua, mas enquanto Gendron conseguiu escapar da fúria de um familiar de sua vítima,
O mesmo não pode ser dito sobre Deasian Brown. Deasian Brown, de 22 anos, foi acusado de esfaquear sua ex-namorada, Natasha Latimore, até a morte em dezembro de 2020 e de jogar o filho de 3 anos dela, Nilo Latimore, no rio Ohio, onde se afogou. O corpo de Natasha foi encontrado perto de uma ponte, mas apesar das buscas exaustivas, o corpo de Nilo nunca foi localizado. Apenas um cobertor manchado com seu sangue foi encontrado próximo ao corpo de sua mãe. Deasian compareceu ao tribunal para uma audiência pré-julgamento. Sentado na galeria estava Tony Hughes, pai biológico do pequeno Nilo, mas o pai devastado parecia ter comparecido à audiência por uma única razão. Mesmo após o ataque inicial, Hughes ainda não estava satisfeito e avançou contra Brown uma segunda vez. Ele foi contido e levado sob custódia. O juiz considerou Hughes em desacato ao tribunal e o condenou a 7 dias no Hamilton County Justice Center, mas ordenou sua liberação 3 dias antes. Este é Lindy Jones, de 22 anos, que se declarou culpado pelo assassinato de Will Fields Jr., de 18 anos. Em agosto de 2019, Fields foi encontrado morto a tiros em uma estrada. Jones, que na época tinha 19 anos, foi acusado e condenado, juntamente com seu irmão, Jalen Jones, de 18 anos, pela morte de Fields. Em 14 de julho de 2022, os irmãos compareceram ao tribunal para a audiência de sentença. Imagens do tribunal mostram o pai da vítima, Willie Fields, consolando sua esposa, enquanto ela fazia uma declaração emocionada diante do juiz no tribunal do condado de Orangeburg. Your Honor, I just want to let you know just what they took from me. They took away my only child. Mas o pai enlutado não conseguiu conter sua raiva enquanto sua esposa falava. Fields de repente se lançou contra Jones, que estava algemado, e o agrediu com vários socos antes de ser afastado pelos oficiais. Por seu surto, Willie Fields enfrentou acusações de desacato ao tribunal, agressão de 3º grau e lesão corporal. Quanto ao assassino de seu filho, ele foi condenado a 35 anos de prisão. Mas o próximo caso é outro exemplo de caos no tribunal. Este é Dale Williams, condenado pelo assassinato de sua ex-namorada, Elizabeth Pledger. Em 15 de junho de 2017, Williams colidiu seu carro contra o veículo de Pledger e, em seguida, a matou com vários tiros quando ela saiu do carro. A polícia chegou ao local e prendeu Williams. Ele foi considerado culpado de assassinato em 1º grau e agora estava no tribunal para ouvir sua sentença. A irmã de Pledger estava se preparando para dar sua declaração de impacto da vítima, quando o caos tomou conta do tribunal. Um dos filhos da vítima, Anthony Dees, estava caminhando ao lado de sua tia, quando de repente avançou contra Williams, pulando para atacar o assassino de sua mãe. 3 oficiais tentaram conter Dees, mas ele conseguiu se soltar e continuar a agressão, com seu irmão mais novo se juntando à briga.
oficiais conseguiram finalmente separar a briga e Williams foi escoltado para fora da sala, enquanto os dois irmãos eram presos. Ambos foram considerados em desacato ao tribunal e condenados a 30 dias de prisão por agressão e obstrução de negócios oficiais. Williams foi levado ao hospital para tratar seus ferimentos e, posteriormente, foi condenado a 23 anos de prisão até a pena de prisão perpétua. No entanto, no próximo caso, duas famílias se atacaram mutuamente no tribunal. Este é Frank DeLeon Jr., de 19 anos, que se declarou culpado pelo assassinato de sua namorada de 15 anos, Diamond Alvarez, a quem ele atirou 22 vezes em janeiro de 2022. DeLeon aceitou uma sentença de 45 anos como parte de um acordo judicial. Em uma de suas audiências, a mãe de Alvarez foi chamada para dar sua declaração de impacto, onde falou diretamente ao assassino de sua filha. Mas ela decidiu confrontar DeLeon pessoalmente, já que suas palavras pareciam não surtir efeito. No entanto, assim que ela foi contida por um oficial, o tio da vítima correu para atacar o assassino. Agrediu o assassino de sua sobrinha antes de ser finalmente contido. Em seguida, a própria mãe de DeLeon partiu para cima da mãe de Alvarez e as duas começaram a brigar. Os oficiais conseguiram separar as duas, mas a confusão estava longe de terminar. A tia de Diamond Alvarez também estava prestes a se envolver na briga. Os oficiais separaram mais uma briga e o tio de Alvarez foi preso e levado sob custódia. A mãe de Alvarez fez uma declaração após o incidente, pedindo desculpas em nome da família. It was wrong of me. That was wrong of us because we're not monsters. But it's so much hate because I want my daughter back. And what he did it was horrible. Seeing my daughter there and looking at him that he did that and he's laughing in my face. It was very wrong and I'm so sorry for that. Mas o que acontece quando um assassino enfrenta o próprio irmão gêmeo da vítima? Este é Jeffrey Clark, que está comparecendo a um tribunal no condado de Macomb pelo tiroteio e assassinato de J. Ray Robertson em um estacionamento. Durante sua audiência preliminar, o promotor apresentou evidências do tiroteio, incluindo um vídeo de vigilância do local do crime. Após a exibição do vídeo no tribunal, a promotoria se preparava para apresentar mais provas, e foi nesse momento que o tribunal mergulhou no caos.
O irmão gêmeo da vítima atacou Clark, acertando vários golpes na parte de trás da cabeça e nas costas, enquanto o acusado tentava se defender, mas estava preso pelas algemas. A briga foi rapidamente interrompida e o suspeito retirado do tribunal. Com as tensões ainda elevadas, os familiares no tribunal pareciam prontos para começar outra confusão. O irmão de Robertson foi preso e levado sob custódia. A paz foi eventualmente restaurada no tribunal e a audiência preliminar continuou. Clark foi finalmente encaminhado para julgamento pelo assassinato. A justiça foi feita. Se você quer ver mais casos em que a justiça prevaleceu, especialmente envolvendo criminosos mais jovens, confira o próximo vídeo na tela.